Vamos lá, gente. O raciocínio clínico, né, e a construção dele, a construção de uma hipótese diagnóstica, não é só feeling, tá? Não é só feeling clínico e não é só experiência. Eu postei recentemente um caso no meu Instagram que eu elaborei um slide aqui pra gente, tá? E eu vou trabalhar em cima disso. Então vamos lá, ó. O caso é, basicamente, um homem com 60 anos, com dispneia e edema importante há uma semana, tá? Progressivos assim. A gente tem algumas etapas que são importantes na construção de um raciocínio clínico, tá? O livro que eu mais gosto atualmente sobre isso é o Symptoms to Diagnosis, cara, meu inglês é ótimo, Symptoms to Diagnosis, que ele estrutura uma linha de raciocínio clínico que a primeira etapa é você entender o problema, a segunda etapa é você fazer associações diagnósticas de acordo com, vamos falar assim, associando aquilo, agrupando em grandes caixas, vamos falar assim. Então, por exemplo, encontrando os pontos pivotais assim, da história, tá? Aqui eu resumi. Esse é um caso que você já tem que encontrar os pontos pivotais, assim, que é os pontos mais importantes. Então, o caso clínico seria, tipo, um homem de 60 anos procurou por socorro, relata que há cerca de uma semana começou a sentir um estado de cansaço. Enfim, eu já diminuí isso aí para os pontos principais um homem, 60 anos de dispneia e edema generalizado. Vamos lá. Causas de dispneia, assim. Ó, vamos lá. Pulmão, coração, anemia, circulação, restrição, e neuro e rim. Causas de edema: coração, fígado, rim, circulação, hipoalbuminemia, obstrução linfática. Tá? Restrição aqui de dispneia seria, por exemplo, tanto um TEP quanto uma doença restritiva pulmonar ou até mesmo um tamponamento cardíaco. Tá? A interseção provável aqui, basicamente, é coração, né? Rim, e vamos falar aqui também restrição, beleza? Porque a gente vai falar de TEP aqui, principalmente porque um colega me perguntou sobre TEP, que ele pediria um dedímero. Então vamos lá, a gente vai falar sobre isso. Depois disso, cara, depois que a gente já agrupou essas coisas em grandes grupos, assim, de associação, de link mental importante, a gente vai voltar na história do paciente e a gente vai associar a história e ao exame físico agora de forma mais objetiva e guiada, tentando encontrar elementos que tenham uma boa especificidade, tá? Para guiar melhor a nossa hipótese diagnóstica. Uma coisa que esse livro também fala, que é muito interessante, os achados na história e no exame físico, eles são mais sensíveis do que mais específicos que sensíveis. O valor preditivo positivo de você tê-los é muito melhor do que o valor preditivo negativo, ou seja, você ter uma alteração é muito melhor do que você não ter. Porque o fato de você não tê-la ou não percebê-la não significa que ela não existe, ou que a doença não vai se manifestar só porque ela não está presente, entendeu? Então, por exemplo, você ter B3, você ter estertor basal na ausculta, é muito melhor do que você não ter, porque você ter isso aqui aumenta a probabilidade pré-teste de você ter uma insuficiência cardíaca. Mas você não ter isso, não diminui a probabilidade pré-teste, entendeu? Porque esses achados não são sensíveis, mas quando você percebe, eles têm um valor preditivo positivo bom. Então vamos lá. Nesse caso aqui desse paciente, vamos supor que ele tinha B3, estertor basal, turgência jugular e oligúria, tá? No POCUS ele tinha linhas B difusas. Vamos falar que ele tinha uma relação VD-VE, né? Então vamos falar que era uma disfunção de VD. E ele tinha um VTI médio aí, beleza? Esses achados aqui são achados que majoritariamente eles favorecem uma insuficiência cardíaca congestiva, tá? Só que tem alguns achados aqui que são confundidores,
que eu coloquei propositalmente, porque o paciente também ele sempre vai ter achados confundidores, né? Que são, tipo, por exemplo, oligúria, um VD maior, um VTI mais baixo, né? Que assim, um VTI mais baixo não. Mas esses achados que poderiam, tipo, levar a gente mais para o lado do rim ou para o lado da restrição, beleza? Então vamos lá, os diagnósticos diferenciais prioritários assim. Uma insuficiência cardíaca seria a principal hipótese. Uma IRA ou uma IRA sobreposta à doença renal crônica também seria um diagnóstico diferencial importante. Uma síndrome coronariana aguda seria um diagnóstico diferencial importante a ser descartado. E um TEP eu coloquei aqui também, tá? Para a gente testar essa hipótese de tromboembolismo pulmonar, beleza? Mas vamos lá. Cara, no raciocínio clínico também a gente tem as linhas, né, que o próprio livro descreve, que a gente tem algumas linhas de raciocínio, tá? A linha que você vai pelo raciocínio da hipótese mais provável e também a linha de tipo de que você não pode deixar passar diagnósticos que sejam ameaçadores à vida. Por mais assim que às vezes esse teste não tenha uma probabilidade pré-teste tão alta, tá? Que a gente acaba associando realmente as duas de, pô, eu vou pelo que é mais comum e prevalente, mas eu não posso deixar passar diagnósticos ameaçadores à vida, por mais que eles não sejam tão prevalentes aqui, tá? Então vamos lá. Cara, o conceito de probabilidade pré-teste é muito importante e é muito importante que a gente entenda ele aqui, beleza, cara? Então vamos, a probabilidade pré-teste é a chance, assim, nessa linha aqui, de onde o seu diagnóstico está de 0 a 100. Então vamos supor assim, pô, meu diagnóstico é muito provável, está muito mais perto de 100, pouco provável, está muito mais perto de 0. Tá? A gente consegue calcular, estimar essa probabilidade pré-teste de algumas formas. Tá? A mais fidedigna é através de scores clínicos validados. Tá? Por exemplo, o score de Wells, o Heart Score, tem o PERC Score, tem o H2FPF. Alguns scores assim, alguns scores muito bem validados. Tem um MD Calc que eu recomendo que todos vocês tenham assim no celular, que lá você consegue ver, por exemplo, se alguma doença que você está querendo testar tem um teste, tem um pré-teste, beleza? Então vamos supor aqui, ó, beleza? Vamos começar testando TEP, só para a gente fazer esse raciocínio clínico. Cara, para TEP, você tem o score de Wells, beleza? Que seria que ele pontuaria 0 aqui. Esse paciente pontuaria 0 no score de Wells, beleza? Ele teria uma probabilidade pré-teste de 1,3%. Por quê? Quando você pontua 0 no score de Wells, você vai lá ver no MD Calc, você pontua 1,3. Então a probabilidade desse paciente ter TEP pelo Wells seria 1,3%, uma probabilidade muito baixa, tá? Ele não seria excluído do PERC porque ele tem mais de 50 anos, mas ele pontuaria 1 no PERC, beleza? Então vamos lá. Depois disso, a gente precisa escolher um teste, né? Probabilidade pré-teste, necessariamente a gente vai escolher um teste. O teste escolhido seria o dedímero, tá? O dedímero tem uma sensibilidade muito alta, 95%, e uma especificidade bem lixo, 40%. Isso significa que o teste vai ter pouco falso negativo, mas ele vai ter muito falso positivo, beleza? Então é um teste de triagem que você não quer deixar passar doentes, só que a maior parte das pessoas que você dá o diagnóstico não tem o diagnóstico, beleza? Isso, calculando assim, a likelihood ratio, basicamente, é a probabilidade de um doente ter o diagnóstico. O likelihood ratio aqui do dedímero é 1,58, tá? Então, pessoas que têm TEP, têm o dedímero positivo, 1,58 vezes mais do que pessoas que não têm TEP, tá? Isso é lixo, é muito pouco, beleza? Agora, o likelihood ratio negativo do dedímero é bom. Por quê? Quanto mais baixo, melhor. Isso significa que pessoas pessoas que têm TEP, elas vão ter o teste negativo em
10% só dos casos, beleza? 0,12 ali significaria que as pessoas que têm aquele diagnóstico teriam um teste negativo 10% das vezes, só em comparação a pessoas que não têm o diagnóstico, entendeu? É basicamente isso. O likelihood ratio ele se associa muito ali com o valor preditivo, só que ele não depende da prevalência do teste, tá? Ele está associado mais ao diagnóstico mesmo. Então, assim, basicamente, um likelihood ratio negativo significa que aquele teste é bom para excluir a doença. E quanto mais positivo, ele é bom para confirmar a doença, beleza? Então, o dedímero, ele é um teste lixo para confirmar a doença e ele é um teste bom para excluir a doença. Como a gente calcula a probabilidade pós-teste, tá? Que seria através desse cálculo aqui. Primeiro de tudo, a gente precisa transformar a probabilidade pré-testes na razão pré-teste. Dito isso, quando a gente tem a razão de verossimilhança, né, que é o likelihood ratio do teste, que é calculado a partir da sensibilidade e especificidade daquele teste, não depende da prevalência da doença na população, a gente tem a probabilidade pré-teste, a gente consegue calcular a probabilidade pós-teste, tá? A probabilidade pós-teste, ela varia muito. Então, para a TEP, por exemplo, a probabilidade pós-teste, ela sempre vai depender disso, da razão de verossimilhança daquele teste e da probabilidade pré-teste daquele diagnóstico, beleza? Então, vamos lá. Para o diagnóstico de TEP, nesse caso, o Wells seria 0. Isso dá uma probabilidade pré-teste de 1,3%, joia? Para a gente fazer esse cálculo, a gente precisa transformar essa probabilidade em razão de chances de probabilidade pré-teste. Basicamente, a gente vai dividir 0,013, que é 13%, em 0,013, que é 1,3%, sobre 1 menos 0,013, tá? Não me perguntem por que isso acontece, tem que fazer isso, porque eu não sou bom em matemática, mas a gente transforma a probabilidade que em quantas vezes isso. Então, assim, dá 0,014. Isso significa que a chance pré-teste desse diagnóstico é 0,014 chances a mais, chances dessa pessoa ter esse diagnóstico, beleza? Enfim, não entendo de matemática, tá? Não tô aqui para isso. Depois que a gente tem a chance pré-teste, a gente vai calcular a chance pós-teste. Como é que a gente faz isso? A gente pega a chance pré-teste e multiplica pela razão de verossimilhança daquele teste, beleza? Então vamos lá. A chance pós-teste, nesse caso para a TEP, seria 0,014 vezes 1,58, que seria a razão de verossimilhança positiva para a TEP do dedímero, tá? Isso daria 0,022. E aí a probabilidade pós-teste, beleza? Seria 0,022 dividido por 1 mais 0,022, e aí isso daria 2%. Ou seja, um paciente que tem um dedímero positivo e tinha uma razão, e tinha uma probabilidade pré-teste de 1,3%, quando ele positivo o dedímero, ele vai para 2%, beleza? Agora, a probabilidade pré-teste quando o dedímero é negativa. Aí, isso muda um pouco, dá uma diferença maior. Vamos lá, então. É 0,014 vezes 0,12, né? Que é aí a razão de verossimilhança negativa, né? Ou seja, a chance de um paciente que tem TEP receber um resultado negativo, né? Seria 0,12, uma chance muito baixa. Aí, a probabilidade, a razão de chances pós-teste seria calculada, daria 0,0067, e a probabilidade daria basicamente 0,1%, beleza? Então, assim, você sairia de 1,3% para 0,1%. É melhor do que você sair de 1,3% para 2%. Mas, cara, vamos lá. Dedímero é um teste que a especificidade é em torno de 40%, ou seja, ele tem um alto número de falsos positivos. Num paciente agudo, ele é um teste
muito provável que vai vir positivo. Por quê? Cara, porque você bateu o dedinho na quina, seu dedímero sobe, ele é muito sensível e pouco específico. Então, a probabilidade de você ter um dedímero positivo em um paciente que está agudo, com algum quadro agudo que está gerando até mesmo insuficiência cardíaca é muito alta, entendeu? Então, provavelmente você vai ter um dedímero positivo nesse paciente, seja ele em insuficiência cardíaca ou TEP, entendeu? Então, assim, você fazer o dedímero não ajuda em nada, porque se ele vier positivo, você sai de 1,3% para 2%, se ele vier negativo, você exclui TEP com mais segurança. Mas, assim, a gente realmente precisava sair de 1,3% para 0,1%, entendeu? A gente precisava disso, porque o dedímero, como ele é um teste que a razão de verossimilhança dele é baixa, né? Tipo, a razão de verossimilhança negativa dele é baixa, isso é bom, ele sempre vai jogar a probabilidade pré-teste para baixo, quase nunca para cima o suficiente, entendeu? Então, cara, é meio inútil, porque assim, a gente já consegue descartar TEP nesse paciente só com o score de Wells, porque a gente tem segurança para descartar TEP com 1,3% de chance de probabilidade pré-teste, tá? Agora, com o Heart Score de 4, por exemplo, que ele pontuaria, isso daria um moderado risco aí de 12 a 16%, tá? 16% ali na linha de probabilidade pré-teste, sendo um diagnóstico que a gente obrigatoriamente tem que excluir, nesse caso, diferente de TEP. A gente precisa de um teste realmente sensível. A curva de troponina ultrassensível de 0 e 1 hora, ela tem uma razão de verossimilhança positiva de 16,5. O que isso significa? A pessoa que está infartando, para infarto, não é isso? A pessoa que está infartando, ela tem troponinas, a curva de troponina ultrassensível positiva na primeira hora de 16 vezes mais do que a pessoa que não está infartando, entendeu? 16 vezes a mais a chance dela ter essa curva positiva. E a razão de verossimilhança negativa dela é de 0,01, ou seja, a chance de uma pessoa que está infartando receber um diagnóstico negativo, ter uma curva negativa, é de 1%, ou seja, é muito raro, beleza? Então é um teste relativamente sensível e também específico, beleza? Então, você fazer a troponina vai ajudar muito, porque ela vindo negativa, você consegue basicamente excluir infarto, e ela positiva você consegue basicamente confirmar, joia? Então, eu não fiz o cálculo aqui. Calma aí, deixa eu só ver se eu fiz ou não. Não fiz. Eu não fiz o cálculo aqui, mas é isso que você precisa. Por exemplo, quando a probabilidade pré-teste está ali no nível intermediário, que você não tem confiança para, sem um teste, excluir ou confirmar aquela doença, ou é uma doença que você precisa excluir ou confirmar com um teste, você pode usar um teste, você quer um teste que tem uma razão de verossimilhança muito positiva ou muito negativa, entendeu? Porque aí ele vai te ajudar. Agora, sobre o risco de IC. A gente não tem um score muito validado, beleza? Mas a gente pode usar o score, o Framingham como um preditor aí para ajudar a gente a subir nossa probabilidade pré-teste, e o Philip. Então, como é que a gente poderia usar um teste para IC? O ProBNP, ele, maior do que 1000, ele tem uma razão de verossimilhança positiva de 16, ou seja, 16 vezes de chances mais de uma pessoa com insuficiência cardíaca ter um ProBNP maior do que 1000 do que uma pessoa que não tem insuficiência cardíaca. Tá? E a razão de verossimilhança negativa dele ser menor do que 300, para excluir C, é de 0,02, ou seja, 2%, beleza? Então, se ele vem maior do que 1000, ele confirma; se ele vem menor do que 300, ele descarta a insuficiência cardíaca. Mais que 3 linhas B no POCUS, uma razão de verossimilhança negativa de 0,099%, e positiva de 9, uma razão de verossimilhança de 9, beleza? Então assim, vamos fazer a probabilidade pós-teste aqui agora do ProBNP, beleza? Então vamos lá, a probabilidade pré-teste aí da gente ter uma insuficiência cardíaca, vamos falar que é 60%, o feeling clínico, tá?
porque o Framingham veio muito alto e a gente queria colocar num valor intermediário ali. Então seria 60, 0,6 dividido por 1 menos 0,6, tá? Para a gente calcular ali, transformar a probabilidade pré-teste em chance pré-teste, beleza? Não me perguntem por quê, eu não sou bom em matemática. E aí a gente vai, depois da chance pré-teste, calcular a chance pós-teste, que é a chance pré-teste vezes a razão de verossimilhança para aquele teste. Primeira positiva, 1,5 vezes 16 daria 24. Depois a gente transforma a chance pré-teste em probabilidade pós-teste. 24 dividido por 1 mais 24 daria 96%. Ou seja, esse paciente com ProBNP maior do que 1000, 96% de chance dele ter uma insuficiência cardíaca. Tá? Fazendo isso também com BNP menor do que 300, joia, a gente chegaria num valor final de 2%, joia? E se o feeling clínico é de 90%, por exemplo, fosse 90% que a gente tem de probabilidade pré-teste, colocando o pau na mesa, falando, pô, tem 90% de chance que isso aqui é uma insuficiência cardíaca, cara. E o ProBNP vem menor do que 300. Cara, fazendo as continhas aí, a gente ainda teria uma probabilidade baixa de 15%. Por quê? Cara, porque o seu feeling clínico não vale nada se um teste tem a razão de verossimilhança de 0,02, beleza? Então, assim, um ProBNP menor que 300 praticamente descarta realmente a insuficiência cardíaca, beleza? Por quê? Cara, é 2% de chance de um paciente com insuficiência cardíaca ter um ProBNP menor do que 300. Cara, se você tiver 100% de chance desse paciente ter IC, ele ainda vai ter em menos de 20% dos casos. Vai existir, né, 20%, só que assim, é bem menos provável. Então é isso, não é só feeling clínico, né? Não é só o que você sente, né, exame físico. É matemática também, é você pegar os testes e encaixá-los e decidir qual a probabilidade de cada coisa que você está fazendo. Fazer um D-dimer nesse paciente não faz sentido porque ele pontua 0 no Wells. Então, assim, é um paciente que você tem uma probabilidade de 1% antes do teste, e se o teste vem positivo, você vai para 2% e ele vai vir positivo, acredite em mim. E se ele vem negativo, você vai para 0,1%. Mas será que você precisava ir tipo de 1,3 para 0,1? Não precisava, né? O TEP não é um diagnóstico de exclusão totalmente necessário nesse caso, como a síndrome coronariana aguda é. Entende? Então, assim, essa é uma das belezas da clínica médica. Não é só feeling, não é só, tipo, suposições. A gente também tem que pensar matematicamente sobre as nossas hipóteses e sobre a probabilidade pré-teste e a pós-teste. É isso. Cara, esse vídeo ficou muito maior do que eu achei que ficaria, socorro.